Olá, eu sou o professor Pedro Auric e hoje eu vim aqui falar com você sobre a história dos logaritmos. Em meados do século XVI, na Europa, devido ao desenvolvimento das grandes navegações e da astronomia, essas ciências exigiam cálculos cada vez mais precisos e utilizando os números muito grandes. Então, como na época não existia máquina de calcular, enfim, né? Então, na época se usava tabelas de relações trigonométricas que relacionavam o produto com a soma, né? Ou seja, tu transformava o produto numa soma, uma operação mais simples, que com isso dificultava assim erros, né? Enfim, para tentar eliminar erros em operações muito longas, né? Eram conversões do tipo assim, duas vezes seno de A vezes cosseno de B é igual a seno de A mais B mais seno de A menos B, enfim, conversões desse tipo aqui, né? Mas também estas também ainda exigiam cálculos longos e que também poderia suscitar muitos erros, né? Antes vamos retornar um pouquinho, né? Um século atrás, né? Quando Michael Schiffel, matemático alemão, ele publicou um livro em 1544, quando ele fez uma importante descoberta, né? Ele descobriu que tu podia relacionar duas sequências numéricas, uma PA de razão igual a 1 e uma PG de razão igual a 2. E, com isso, tu poderia transformar operações como produto em soma. Se não, vejamos aqui, ó. Se eu pegar o 2 dessa sequência de cima aqui, somar com 4. 2 mais 4 é 6. Tá? Aí eu venho aqui, o número que está relacionado ao 6 na sequência de baixo é 64. Ora, 64 é igual ao produto de 4 vezes 16. Também isso vale para a divisão, né? Por exemplo, se eu pegar o 10 da sequência de cima e subtrair dele o 7, né? Eu obtenho 3, né? Vem aqui no 3 da sequência de cima está relacionado com 8 na sequência de baixo. Ou seja, 8 é o resultado da divisão de 1024 por 128. Tá? A pergunta que fizemos é a seguinte: como isto é possível? Isso é possível porque aqui na sequência de baixo, ó, eu tenho as potências de base 2. 2 na 0, 1, 2 na 1, 2, 2 ao quadrado, 4, 2 ao cubo, 8, e assim sucessivamente. Então, lembrando das propriedades de potência, tem aqui, ó, produto de potência de mesma base. A na M vezes A na N é igual a na M mais N. A na E, divisão de potência de mesma base. A na M dividido por A na N. É A na M menos N. Então, dessa forma, nós temos o seguinte: 2 na 4 vezes 2 na sexta potência é igual a 2 na 4 mais 6, que é igual a 2 na 10, que é igual a 1024. 2 na 10 dividido por 2 na sétima é igual a 2 na 10 menos 7, que é igual a 2 ao cubo, que é igual a 8. Tá? Então, a princípio, estas propriedades elas poderiam solucionar esse problema, né, de eu precisar fazer cálculos muito grandes, com números muito grandes, né, muito complexo, né, e evitar, né, obviamente, os erros, né. Entretanto, eu tenho um pequeno problema aqui nessa minha sequência. Veja bem, ó, os números eles estão muito distantes uns dos outros. Por exemplo, aqui, ó, depois do 16 só tenho 32. Depois do 64 só tenho 128. Nesses intervalos aqui eu não tenho nenhum valor. Então, é impossível eu realizar operações com números que estão nesses intervalos aqui entre 64 e 128. Por exemplo, eu não posso operar com 70, né? Aqui, ó, depois de 256 eu só tenho 512.
Então, eu não posso operar com nenhum número de 300, nem 400, entende? Então, embora essa seja uma propriedade muito interessante, né, ela se tornava meio que inútil. Então, conhecendo estas propriedades do livro que Michael Stifel já havia publicado, dois matemáticos em seus trabalhos, trabalhando individualmente, eles desenvolveram sequências numéricas onde a diferença entre os números é muito pequena mesmo, na ordem de casas decimais. Foram eles John Napier e Ames Burger. Tá? Então, a sequência de Napier usou uma base que é esta aqui, ó, que ela apresenta 6 casas decimais, né? Então, ela é igual a 1 menos 10 dá menos 7. Essa aqui é a base dele. Burger já usou uma base um pouco maior que 1, que é igual a 1 e 1/10 de milésimo, que é 1 mais 10 na menos 4. Tá? Posteriormente, John Napier e Henry Burger, em um trabalho em conjunto, eles desenvolveram as tabelas de logaritmo que nós utilizamos até os dias atuais, né? Que é aquela da base 10, ou seja, nela o logaritmo de 1 vale 0 e o logaritmo de 10 é uma potência de 10. Né? Esta aqui é uma página da tabela publicada por Henry Burgess em seu livro Aritmética Logarítmica, de 1624. No ano de 1622, William Warner, sacerdote e matemático inglês, transladou a tábua de logaritmo para uma régua de madeira, com as seguintes características. Os números na régua são os antilogaritmos, e os logaritmos são igual à distância desde o início da régua até o número correspondente. Né? Esta régua, agora tu pode usá-la para fazer cálculo, sendo uma espécie, por que não dizer, de uma calculadora primitiva. Vamos ver aqui um pequeno exemplo de como é que a gente faz um cálculo utilizando a régua de cálculo. Esta é uma régua de cálculo online, né? Que eu acho muito interessante, porque a gente pode utilizar assim para aprender como manusear essa ferramenta assim que faz parte da história da matemática, ferramenta tão interessante, né? Então, ela funciona assim, ó. Tem uma parte deslizante, né? Funcionando muito parecido com os paquímetros de hoje em dia, né? Aí eu pego aqui, eu posiciono ó, a origem, número 1, sobre o 2, por exemplo. Vamos dar um zoom aqui para facilitar a visualização. Aí eu quero multiplicar, por exemplo, 2 vezes 3. Daí eu pego aqui o 2, venho aqui para a escala de baixo e acho onde que está o 3. O 3 está aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Vamos ver aqui no 4. 2 vezes 4, 8. Olha. 2 vezes 5, 10. Dá para fazer divisão também, né? Eu venho aqui, eu faço 8 dividido por 4, dá 2. 4 dividido por 2, dá 2. Vamos fazer por 3, ó. Eu posiciono a origem da régua aqui no número 3. Aí eu tenho aqui 9 dividido por 3, dá 3. 6 dividido por 2, dá 3. Enfim. E esta técnica foi tão eficaz e durou por tanto tempo que até mesmo o icônico edifício Empire State de Nova York, que foi concluído em 1930, né? Eu pergunto assim, será que ele foi construído a partir de cálculos feitos com régua de cálculo e tabelas logarítmicas? E vamos refletir então sobre isso. Vamos pensar. Na década de 1930, computadores eletrônicos não existiam.
A calculadora mecânica era muito lenta e cara, usada apenas em partes bem específicas dos cálculos. Tá? Portanto, o projeto estrutural do Empire State foi, sim, feito utilizando-se régua de cálculos e tabelas impressas de logaritmos. Bom, e aí você vai me dizer, bom, agora, mas então para hoje em dia eu não uso mais logaritmo. Por quê? Existe a calculadora eletrônica, até no celular tu encontra calculadora científica, né? Então, se tornou inútil, né, o estudo dos logaritmos. Não, vamos devagar, né? Não é bem assim. Atualmente, a função logarítmica é muito usada para modelar diversos fenômenos, tanto da física, biologia, como geografia. Vamos ver alguns exemplos. A intensidade I de um terremoto medida na escala Richter é dada pela fórmula I igual a 2/3 de log de E dividido por E na zero. Onde E é a energia liberada em um terremoto, em kWh, e E na zero é igual a 7 vezes 10 na menos 3. Outro exemplo é o nível sonoro beta, que é medido em decibéis, onde beta é igual a 10 vezes log de I por I0, onde I é a potência da energia sonora, medida em watts por metro quadrado, e I0 é igual a 10 a menos 12 watts por metro quadrado, é a intensidade de referência, próxima ao limiar da audição humana. Mais um exemplo é a acidez de uma substância, que é medida pelo valor do seu pH, dado por que o pH é igual a menos log de H+, onde H+ denota a concentração de íons hidrogênio medido em moles por litro. Então, uma substância é chamada ácida se tiver pH menor que 7 e básica se tiver pH maior que 7. Então, sim, nós precisamos estudar logaritmos para entender, para estudar esses fenômenos tão presentes na nossa vida. Ok, pessoal? Eu espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo, compartilhe. Abração!